promessas que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males sara e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a sua vida nesse domingo. Só possa estar te abençoando também a sua família. Agradecemos a Deus, louvamos a Ele por mais um dia de vida, mais uma oportunidade de estarmos na presença dEle, louvando e bendizendo o seu santo nome. Capítulo 6, a partir do verso 25, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E baseado nesse texto aí, em meio a tantas tribulações que temos passado nesses dias difíceis,
A nossa esperança é termos um Deus em que nós podemos confiar, nós podemos descansar nele. Então, qualquer preocupação, qualquer anseio, põe nas mãos dele. Não tenhas sobre ti qualquer cuidado, pois o nosso trabalho é descansar em Deus. E vamos entoar esse louvor agora. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Esse Deus cuida de você, cuida de cada um de nós. Por isso ele diz para você hoje: não temas, pois agindo Deus, quem impedirá? Não temas, não temas, não temas, não temas. Agindo Deus, quem impedirá? Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quando andares pelas águas, não te afogarás. Quando pelo fogo, não te queimarás. Não te queimarás, não temas, sou contigo. Agindo Deus, quem impedirá? 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 Quando andares pelas águas, não te afogarás. Quando pelo fogo, não te queimarás. Não te queimarás, não temas, sou contigo. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem
impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. E por isso só podemos agradecer a Deus, que Ele é o Deus que tem cuidado de nós, tem nos abençoado e tem nos guardado. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Senhor Deus e Pai, agradecemos, Senhor Deus, pelo dia, agradecemos por essa noite, agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade que temos, Senhor Deus, mesmo distante de cada irmão, Senhor Deus, podermos compartilhar nesse momento, Senhor Deus, com o Senhor, Senhor Deus, de estarmos na Sua presença e pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós, Senhor Deus, que o Senhor possa ser com os nossos anseios, com as nossas preocupações e colocamos elas diante do Senhor, pois é o Senhor quem tem cuidado de nossas vidas, cuidado de nossos lares, Senhor Deus. Somos gratos porque o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido e peço, Senhor, abençoe a vida de cada um irmão, Senhor Deus, da Igreja Presbiteriana de Jardim Primavera, abençoe o conselho, abençoe o pastor, Senhor Deus, e abençoe também as pessoas que têm assistido também esse vídeo, Senhor Deus, os que estão ao alcance, Deus, da nossa voz, da mensagem que tem sido anunciada, Senhor Deus, através das redes sociais, Senhor Deus. Cuida de cada um de nós, continuamos abençoar também as nossas famílias, Senhor Deus.
Perdoa as nossas falhas em nome de Jesus. Amém. Peço que os irmãos continuem nessa página para ouvir agora a mensagem do mensageiro da noite, mensagem de Deus ao nosso coração. Deus abençoe a vida de cada um. Graça e paz, meu irmão e minha irmã, da parte de Cristo Jesus, Senhor da Igreja, Senhor das nossas vidas. Louvado seja o Senhor pela tua vida, pela vida da sua família, pela vida dos seus. Louvado seja o Senhor pela nossa comunhão em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor pela sua sabedoria e por conceder a nós, seres humanos, a graça de também termos sabedoria, pela graça de termos inteligência, de maneira tal que se possa ser criado meios de comunicação para a propagação do Evangelho, até mesmo em dias de pandemia. Louvado seja o Senhor pela tecnologia que Ele mesmo nos concedeu, obra das suas mãos, concedendo ao homem o feito de poder se comunicar. E nós fazemos uso dessa comunicação para expressar a Ele a honra, a glória e todo o louvor. Louvado seja Deus pela tua vida, meu irmão, minha irmã. Louvado seja Deus por esse encontro. Louvado seja o Senhor pela salvação na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, que nos concedeu a graça de, uma vez afastados, sermos reaproximados e então podê-lo chamar de Pai, de Deus, de Senhor. Louvado seja Deus, que nos concedeu a graça da sua palavra registrada, preservada, que nos alcançou e revelou o Filho, e agora nos comissiona a proclamá-lo para outros que vivem em meio às trevas. Que a graça bendita de Deus, a sua misericórdia e o seu amor conduza-nos nesse momento aqui e que Ele seja honrado, glorificado, exaltado na vida de cada um de nós. Amém. Muito bom voltarmos a esse encontro e pensarmos em Deus, refletirmos na sua vontade e na sua bondade. Acabamos de cantar louvores com o nosso irmão e agora nós vamos nos preparar para meditar na palavra do Senhor, com o coração cheio de saudade dos irmãos, mas também com o coração como terra seca, árida, que carece de água e a água do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E a palavra do Senhor é alimento e água para cada um de nós. Pensando assim, eu te convido a fechar os seus olhos mais uma vez nessa noite e vamos falar com Deus, preparando-nos para ouvir a sua palavra.
Deus eterno, Pai querido e amado, nós nos encontramos em Tua presença e nos vem à mente onde é que o Senhor não está. O Senhor, ó Pai, está em todos os lugares. O Senhor, ó Pai, nos alcança, nos encontra em todos os lugares. Em todos os momentos da vida, o Senhor nos encontra. E, ó Deus, maravilhoso é ser encontrado por Ti. Maravilhoso é ouvir a Tua voz que nos chama à comunhão, que nos chama a ouvir a Tua palavra. E nós estamos aqui, ó Pai, atendendo o Teu convite. Queremos ouvir a Tua voz. Nós te somos gratos por todas as bênçãos que o Senhor nos concedeu até aqui. Cada livramento, cada alimento, cada companheiro, ó Pai, na caminhada e companheira, cada irmão que se fez, ó Deus, mais do que um amigo, se fez de fato irmão na caminhada. Ó Deus, nós nos reunimos em Teu nome aqui nesse momento. Pessoas sentadas na sua sala, no quarto. Irmãos nossos, ó Pai, talvez vindo do trabalho, indo trabalhar. Irmãos nossos das mais variadas circunstâncias. Nos juntamos, ó Pai, nos unimos e queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco. Revela a Tua vontade nessa noite a cada um de nós. E, ó Pai, que a nossa alma, que o nosso coração exprima louvores e adoração ao Teu nome, porque só Tu és digno. Nós te rendemos graças pela salvação na pessoa do Teu Filho e confiamos na Tua direção nas nossas vidas. Abre os nossos olhos para que na leitura da Tua palavra a nossa alma encontre paz, o nosso espírito se renove, o nosso coração se fortaleça e os nossos lábios Te adorem. Nós oramos assim, confiados no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, nós concluímos uma seleção de sermões no livro de Colossenses. Com certeza havia muito, mas muito mais a ser dito, pregado, anunciado, porque a palavra de Deus é inesgotável. No entanto, nós concluímos ali uma caminhada e queremos iniciar uma nova caminhada. Nós vamos fazer meditações agora no livro de Provérbios, um livro que fala muito aos nossos corações, um livro que muitas vezes é negligenciado por nós, mas um livro que é inspirado por Deus para a edificação da vida do seu povo. Por isso eu te convido a abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios, no capítulo 1. Faremos a leitura do versículo 1 ao versículo de número 7. Acompanhe a leitura aí de sua casa, Provérbios, capítulo 1. Leitura do versículo 1 ao versículo 7. A palavra do Senhor nos diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria
e o ensino. Queridos irmãos, na nossa vida, e ainda mais hoje, diante das mídias e a facilidade com a qual nós temos de tomar conhecimento daquilo que acontece na vida de celebridades, de homens e mulheres de destaque na sociedade, não raro vimos pessoas muito talentosas, pessoas que galgaram no seu ambiente profissional um lugar de destaque, um lugar de preeminência, um lugar onde elas se colocaram acima da maioria dos seus companheiros de profissão nas mais variadas áreas. Pessoas talentosas, pessoas que, pelo talento que tinham e as oportunidades que tiveram, chegaram em lugares altos que muitos outros anseiam. No entanto, percebemos muitas destas pessoas colocando a sua vida em xeque. Muitas pessoas talentosas que alcançaram fama, riquezas, que chegaram onde muitas pessoas desejam estar, por falta de algo essencial à vida. Perderam tudo da noite para o dia. Alguns passaram a mendicância, passaram a mendigar, passaram a pedir a ajuda de pessoas que, em comparação ao que eles tinham, nada têm. Outros, em uma noite, puseram fim à vida, em meio às mais variadas circunstâncias da vida, e aqui não estou entrando no sentido de julgar enfermidades pelas quais algumas pessoas põem fim à vida. Não é isso que estou dizendo. No entanto, o que estou dizendo é que muitas pessoas, das quais perderam tudo, inclusive a vida, perderam por falta de sabedoria. Por falta de sabedoria, pessoas colocaram fim ao casamento. Por falta de sabedoria, pais e filhos colocaram fim aos seus relacionamentos. Por falta de sabedoria, pessoas antes saudáveis colocaram a sua vida na mais profunda enfermidade. Por falta de sabedoria. A sabedoria é essencial à vida. A sabedoria é indispensável à vida. E quando nós falamos isso como cristãos, ainda mais sério se torna esta declaração, pois sabemos que a sabedoria, ela está no próprio Deus, na sua vontade revelada, no seu ser e no seu Filho, Jesus Cristo. Precisamos de sabedoria, irmãos. Precisamos de sabedoria para aprender a viver. Precisamos de sabedoria para saber viver em comunhão com o outro. Precisamos de sabedoria para aprender a ser pai, sabedoria para ser mãe, sabedoria para ser filho, sabedoria para ser um líder cristão, sabedoria para ser um bom profissional e bem-sucedido profissionalmente, discernimento nos negócios, nas tomadas de decisão, sabedoria no falar, sabedoria naquilo em que nós pronunciamos, sabedoria. E como é maravilhoso perceber que na narrativa bíblica, Deus nos concedeu a graça de termos um gênero literário de sapiência, de sabedoria. Nós temos livros do Antigo Testamento que se dedicam mais especificamente
a esse ensino da sabedoria, embora a sabedoria de Deus esteja de Gênesis a Apocalipse, mas enquanto gênero literário, nós temos o livro de Jó, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. Temos alguns salmos também de sabedoria, mas aqui, enquanto gênero literário de livros, de fato, são esses 3 livros que se dedicam a essa categoria. E o que é sabedoria? Sabedoria é a disciplina de aplicar a verdade, o conhecimento na vida. Isso à luz da experiência, de acordo com a vontade de Deus, com a vontade revelada. E dentre esses livros dos gêneros sapienciais, nós temos o livro de Provérbios, que é uma fonte por excelência de sabedoria prudencial, uma sabedoria que é importante para a minha vida, para a sua vida e para cada um de nós. Sabedoria aqui em Provérbios, também trazida em normas e regras a serem obedecidas na condução de uma vida responsável e bem-sucedida diante de Deus. Irmãos, Provérbios, na língua hebraica e traduzida para nós, quer dizer figura de linguagens, parábola, como acaba de ser lido aqui também, ditados especialmente elaborados, expressões específicas curtas, mais fáceis para a memorização, com um fundo de ensino ético, moral, e isso se tratando da relação com o ser de Deus, o caráter de Deus e a sua vontade. Então, nós observamos essas características no livro de Provérbios, e é interessante perceber que nesse livro há um caráter transcultural. É um livro tão antigo, mas que ainda lido nas mais variadas culturas, o leitor pode fazer a leitura como se ela fosse algo aplicado de forma direta também à sua cultura. No entanto, precisamos fazer a distinção que essa sabedoria, ela é a sabedoria, uma sabedoria única, porque ela é a sabedoria que vem do relacionamento do povo de Deus com o Senhor. E a sua fonte é o temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, os provérbios não eram apenas reflexões práticas para o fluir da vida, mas esses provérbios são sabedoria para vivermos no temor do Senhor. No temor do Senhor. Meus irmãos, muitos de nós buscamos o livro de Provérbios e ficamos restritos a algumas sentenças isoladas. Essas sentenças, elas se relacionam com todo o contexto do livro e com blocos nos quais eles estão inseridos. E precisamos então fazer uma leitura do livro para uma compreensão melhor das narrativas que lemos. Outro fator interessante é que muitas vezes nós lemos o livro de Provérbios como aquela antiga caixinha de promessas, onde nós íamos lá, selecionávamos um texto, um versículo para o dia e colocávamos de volta e íamos viver a nossa vida. Muitas vezes, não vou generalizar, mas muitas vezes, ou melhor, muitas das pessoas que faziam isso iam viver a vida sem relação nenhuma com o que acabaram de ler. Por isso eu quero propor o tema para essas meditações, e será o tema dessa primeira meditação, que Provérbios, ele não é apenas para que nós venhamos a ler, mas nós precisamos aprender. E uma vez tendo aprendido, precisamos viver. Viver. Porque essa é a palavra de Deus aos nossos corações. Por isso quero pensar com os irmãos do seguinte tema: Provérbios, para aprender e praticar.
para aprender e praticar. Muito bem, primeiro versículo de Provérbios nos diz assim, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Irmãos, vamos identificar aqui que o livro de Provérbios ele inicia com a identificação do seu autor, ou na realidade, para sermos justos, autor de uma grande parte dos provérbios, que foi Salomão. Então, nesse primeiro ponto, eu quero te convidar a percebermos aqui provérbios para aprender e praticar. E primeiro ponto, devemos fazer a escolha pela sabedoria. Devemos fazer a escolha pela sabedoria. Porque citamos aqui que o próprio autor ele menciona provérbios de Salomão. Há mais outros dois que são mencionados aqui como autores, como nome, né, que Agur e Lemuel. No entanto, também temos a citação de outros provérbios, como provérbios dos sábios. E temos também o provérbio anônimo, que está na última parte de Provérbios. Mas Salomão aqui encabeça essa relação de autoria. E aí pensemos um pouquinho, quem foi Salomão? O texto diz, filho de Davi, rei de Israel. Salomão foi o último rei de Israel, de todo Israel, do reino unido de Israel, antes da sua divisão. O livro de Provérbios vai nos dizer que Salomão, o filho de Davi, observando de maneira logicamente inspirado pelo próprio Deus, observando aspectos da natureza, porque vemos isso no próprio livro de Provérbios, observando o comportamento humano, observando aqui essas relações que ele tinha com o seu entorno e a relação que havia necessidade de sabedoria. Salomão faz reflexões, seguindo uma cosmovisão israelita, mas uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão da fé, uma cosmovisão do temor a Deus. Então, ele olha para a natureza, tira lições da natureza, ele olha os relacionamentos humanos e ele passa pelo crivo do temor a Deus esses relacionamentos. E então Salomão vai e escreve, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, esses provérbios para a nossa vida. Mas onde foi que isso tudo começou? Onde foi a nascente dessa sabedoria na vida de Salomão? Aí nós precisamos nos voltar para o livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, e faremos a leitura aqui do versículo 5 ao 9. E vemos aqui essa relação de sabedoria e Salomão. Diz assim, em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse, peça-me o que quiser, e eu darei a você. Salomão respondeu, tu foste muito bondoso para com o teu servo, meu pai Davi. Estou lendo na tradução NVI, tá bom, irmãos? Pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no trono. Salomão, agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai, Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Grande povo.
Essa narrativa de Salomão, ela deve nos inspirar a fazer a escolha pela sabedoria na nossa vida, meus irmãos. Observemos, Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tinha uma tarefa muito difícil: governar o povo de Deus. E frente a esse grande desafio, ele percebe que necessita de sabedoria. As responsabilidades eram pesadas. E ele diz assim: teu servo está no meio do teu povo, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Quem poderá julgar a este grande povo? Versículo 8 e 9. Salomão está consciente das suas limitações, e aqui já há sabedoria. Já há sabedoria, porque é sábio reconhecer as nossas limitações, as nossas fraquezas. Mas Salomão não para aqui. E ele vai dizer: olha, eu não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Versículo 7. Salomão entende as suas fragilidades e limitações e compreende que Deus tem poder para capacitá-lo. Salomão precisava tomar decisões a respeito de assuntos desconcertantes, de assuntos complexos, difíceis. Quantas narrativas nos vêm à mente? Na verdade, eu não vou entrar aqui no mérito agora, mas quantas narrativas que Salomão recebeu essa sabedoria de Deus. Salomão, então, soube optar. Porque veja só o que o texto nos diz. O Senhor veio em sonho a Salomão e disse: pede, o que queres que eu te darei? E Salomão soube pedir. Versículo 9. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Eu preciso de sabedoria, foi o que Salomão disse. Acertou, como diríamos nós num dito popular, na mosca, no centro da questão. Era a necessidade que ele tinha. Seu coração estava ansioso por receber sabedoria. E nos parece aqui que o coração de Salomão estava pronto para isso. Talvez pelo fato de estar em Gibeão, adorando ao Senhor, reverenciando a Deus, oferecendo holocaustos ao Senhor. Ou talvez pela consciência de suas limitações e necessidades mais essenciais, ou ambas. Eu não passo de um jovem que não sabe liderar. E a palavra do Senhor, lá no primeiro livro dos Reis, vai dizer que esse pedido, essa palavra de Salomão agradou ao Senhor. Porque Salomão pediu sabedoria para o bem do povo, para governá-lo. Meu irmão e minha irmã, imagine você, nessa noite, quando você for dormir, o Senhor vir falar contigo, e não apenas uma relação de sonho meramente, mas Deus falando contigo de fato em sonhos, e o Senhor dissesse para você: peça o que queres e eu te darei. Quantos governantes pediriam as mais variadas coisas? Alguns, em alguns lugares por aí, pediriam um exército invencível. Alguns pediriam mais riquezas. Alguns pediriam mais notoriedade. E você, o que você pediria? Na realidade, irmãos, nós fazemos pedidos ao Senhor todos os dias. Embora não tenhamos aqui, como foi na vida de Salomão, Deus vindo e literalmente ali dizendo para ele: olha, peça o que quiser. Nós fazemos pedidos ao Senhor. Quantas vezes temos optado pela sabedoria em nossas orações? Senhor, dai-me sabedoria para lidar com esta ou com aquela
situação, dai-me sabedoria. Foi o que Salomão pediu ao Senhor. Irmãos, a sabedoria deve ser desejada por nós. Nós devemos desejar aprender a ser sábios, a sermos sábios, homens e mulheres sábios. Meus irmãos, volto a palavra da introdução. Quantas desgraças têm ocorrido na vida de famílias, de igrejas, da sociedade, de relacionamentos, porque as pessoas não são sábias. Porque nós, muitas vezes, não agimos com sabedoria. Tiago vai nos ensinar dizendo, se alguém, ou melhor, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Ore, eu quero nessa noite, nesse primeiro ponto, dizer, ore ao Senhor por sabedoria. Peça ao Senhor por sabedoria. Faça a opção pela sabedoria. Diz o texto que o Senhor se agradou e disse a Salomão, por teres pedido sabedoria e não a morte dos teus inimigos e tantas outras coisas, eu te concederei muito mais. E concedeu a Salomão riquezas e reino próspero. Aqui vale uma observação. Com o passar do tempo, Salomão se afastou da sabedoria. Salomão se afastou de uma vida de observação à sabedoria que vem de Deus. E, infelizmente, também teve prejuízos na sua vida. O que quer dizer que a vida e a busca pela sabedoria é para a vida toda, e não apenas por um breve momento de lutas ou dificuldades. Devemos buscar a sabedoria. Em segundo lugar, destaca o versículo 2 ao 6, que diz assim, eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direto e reto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Em segundo lugar, eu quero dizer que não basta orar por sabedoria. É preciso buscar a sabedoria e conhecer o caminho da sabedoria. Na narrativa que está aqui diante de nós, do versículo 2 ao 6, nós observamos que há um caminho para se alcançar a sabedoria. Nós pedimos a Deus, e Deus muitas vezes, diria eu aqui, que todos os dias, o Senhor coloca diante de nós o caminho da sabedoria. Todos os dias o Senhor coloca o ensino da sabedoria diante de nós. Então, oramos, Deus atende, mas muitas vezes não percebemos que a sabedoria tem um caminho. E aqui na narrativa nós observamos palavras algumas que eu quero destacar aqui, como sabedoria associada à disciplina e à compreensão. Há um caminho aqui que o texto mostra para nós a ser percorrido. A sabedoria não pode ser alcançada sem instrução, porque nós não estamos falando de meramente uma sabedoria especulativa ou uma sabedoria meramente apreciativa. Salomão não se tornou sábio apenas olhando a formiga e chegou à conclusão, vai ter com a formiga o preguiçoso. Mas há todo um contexto de ensino, no ensino da própria percepção do mundo ao redor, da compreensão do mundo ao redor, por uma ação do Espírito Santo de Deus. Então, é interessante percebermos que, para alcançarmos a sabedoria, se faz necessário o instrutor, se faz necessário aquele que vai nos instruir a respeito da sabedoria. Precisamos entender isso. É preciso se tornar também cônscio, que vai falar para nós a respeito do conhecimento. É preciso se tornar cônscio, é preciso tomar a consciência. É preciso observar, compreender, perceber, experimentar.
Porque Deus coloca diante de nós um ensino, muitas vezes. Mas por uma falta de exercício, por uma falta, às vezes, até de vontade, nós não chegamos a compreender, não temos consciência dessa sabedoria, ou da necessidade dessa sabedoria em nossas vidas. Então, aqui nós vamos observar algo interessante. Faz parte do caminho da disciplina. Também, além da consciência, além do instrutor, a disciplina, que está associada aqui com a necessidade de corrigir falhas. Ou seja, o instrutor, ele tem a autoridade para corrigir as falhas no caminho da sabedoria. Porque algumas vezes nós achamos que já alcançamos essa sabedoria. Às vezes nós ouvimos, mas não compreendemos bem o que seria essa sabedoria e aplicamos mal. Então vem a correção, que é esse ato de trazer de volta para o caminho correto, do exercício e da compreensão do que é a sabedoria. E o objetivo é a edificação, é trazer sensatez, crescimento, desenvolvimento. Para isso, quem instrui tem que ter autoridade. E na narrativa proverbial, aqui na narrativa dos provérbios, nós vamos observar algumas vezes falando a nós assim, dá ouvido à instrução do teu pai e da tua mãe, ou seja, aquele que também tem poder de correção. Vamos observar também aqui, bem como o próprio Deus Todo-Poderoso, como instrutor, através também das experiências. Ou seja, por muitas vezes não darmos ouvido à sabedoria, nós colhemos o fruto da nossa insensatez. O livro de Provérbios vai nos mostrar isso. Vai nos mostrar isso. Então é interessante percebermos, queremos e fizemos a escolha pela sabedoria, precisamos então, o que o autor vai dizer no versículo 5, se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento. É preciso dar ouvidos à orientação dos provérbios. E dar ouvidos aqui não é apenas como uma mensagem que entra e alcança o nosso ouvido, mas é como algo que nós escutamos com atenção, levamos para a nossa mente, refletimos a respeito disso e trazemos para o nosso coração como acolhimento dessa verdade para o exercício da fé e da vida diante de Deus. É preciso entender, é preciso viver, é preciso considerar com todos os sentidos do nosso corpo a instrução da sabedoria na nossa vida. Há pessoas que podem ouvir algo e ainda assim não perceber, não entender. As palavras de Jesus sobre sabedoria na prática, diante do que ouvimos, se aplica muito bem aqui. O Mestre Jesus Cristo, que ensinou com sabedoria aos seus discípulos, porque ele mesmo é a sabedoria, nos diz no registro da narrativa de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 29. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve, sem discernir, sem apreender, sem viver, sem obedecer, ele vai dizer assim: mas quem ouve estas minhas palavras e não a pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda.
E aí a narrativa de Mateus segue dizendo assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Ele é mestre. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Da lei. Meu irmão, aqui nesse segundo ponto, eu preciso dizer para você e acolher cada vez mais no meu coração que não há sabedoria em apenas escutar, por exemplo, esse sermão. Não há sabedoria em sermos meramente ouvintes da palavra de Deus. Nós precisamos trazer para o intelecto, precisamos compreender, precisamos raciocinar a respeito, precisamos comparar com a nossa vida e o que Deus está dizendo e perceber o que Deus quer da nossa vida e então tomar uma decisão pela obediência à vontade e à sabedoria de Deus e aí então praticar essa vida. Por isso que o tema que nós vamos trabalhar durante esse período é Provérbios, aprender e viver. Precisamos, porque não é sábio, muito pelo contrário, é tolice. É tolice, é perca de tempo, quando nós apenas fazemos de conta. Ouvimos e dedicamos um tempo a ouvir a palavra de Deus, mas não passa essa palavra para a nossa psique, o nosso raciocínio, o nosso intelecto, e não alcança o nosso coração e não extrapola nas nossas ações, nas nossas escolhas e na nossa vida. É tolice escutar Deus, mas não buscar ouvir atentamente a sua voz. Meu irmão, minha irmã, não seja nécio. Não, com todo o respeito e carinho, usando aqui a narrativa bíblica, não cometa a tolice de apenas ser ouvinte da palavra de Deus e não praticante. Há sabedoria em Deus para a sua vida e para a minha vida. Por outro lado, quero dizer, louvado seja Deus pelos momentos, mesmo em meio às nossas fraquezas, em que você, eu, cada um de nós, temos apreendido essa palavra e temos colocado em prática. Somos ricamente abençoados quando a sabedoria de Deus alcança a nossa vida e ela então vem nortear os nossos relacionamentos. Por vezes vamos entrando num labirinto de sofrimento, de angústia, de decepções, de uma autoestima baixa e sufocada. Mas quando nos lembramos da sabedoria que vem da palavra de Deus, somos reerguidos. Não somos colocados acima do que somos, mas também não somos colocados abaixo de onde o Senhor nos colocou. Somos seus servos, queremos viver para a sua glória, queremos experimentar as suas bênçãos nas nossas vidas, queremos ser bênção na vida do outro, queremos fluir da glória do Senhor, queremos ser sal e luz, e isso vem de maneira maravilhosa e abençoa a nossa vida e os nossos relacionamentos. Por quê? Porque o texto vai terminar no versículo dizendo para nós de forma maravilhosa que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. A maneira como devemos nos aproximar de Provérbios, irmãos, é sempre lembrando, antes de tudo, que estamos diante da palavra de Deus. Nós não estamos diante de um livro que nós pegamos com sabedoria popular e ditos populares, que alguns se aplicam à vida. Nós falamos, olha, quanta sabedoria há nessa frase, nesse dito. Mas nós estamos diante de uma sabedoria maior, infinitamente maior. E essa sabedoria, ela começa com o princípio, aqui dito, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E aí sempre se faz necessário explicar que temor não é medo. O temor que aqui está sendo dito
É essa compreensão de quem é Deus. Charles Bridges nos fala a respeito da sabedoria, do temor, e ele diz assim, que é a reverência afetuosa que leva o Filho de Deus a sujeitar-se humilde e cuidadosamente à lei de seu Pai. Reverência afetuosa, amorosa de um filho para com o Pai, sujeição humilde à sua vontade. Isso é reverência. Reverência ao Senhor. A sabedoria bíblica tem como ponto de partida e como ponto de chegada o próprio Deus. O próprio Deus. A pessoa sábia, segundo a narrativa bíblica, vai nos dizer Warren Wiersbe, a sabedoria, ou melhor, a pessoa sábia, acredita que existe um Deus, que Ele é o Criador e governante de todas as coisas. As pessoas sábias também afirmam que existe uma lei moral em funcionamento neste mundo, um princípio de justiça divina que garante que no devido tempo os perversos serão julgados e os justos recompensados. A sabedoria bíblica, segue ele, não está relacionada ao QI ou ao grau de instrução, pois é uma questão de entendimento moral e espiritual. Diz respeito ao caráter e aos valores e significa olhar para o mundo mediante os padrões da verdade de Deus. Sabedoria bíblica, sabedoria dos provérbios, sabedoria na vida do cristão, tem a ver com temor. Tem a ver com temor ao Senhor. Todo homem de Deus e toda mulher de Deus que busca a sabedoria não pode esquecer que só se alcança a sabedoria e só se trilha o caminho da sabedoria com temor ao Senhor. O próprio livro de Provérbios vai nos dizer assim: o temor ao Senhor é tanto o princípio da sabedoria como também o alvo da sabedoria. Você pode ver isso em Provérbios 2:5. O crente está envolvido num processo contínuo e progressivo, onde ele teme e conhece mais o Senhor. Mais ainda, em Provérbios 22:4, vamos observar que o temor do Senhor, juntamente com o galardão da humildade, são riqueza, honra e vida. Lá em Provérbios 15:16, nós vamos observar o pouco com temor do Senhor é muito melhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Provérbios 14:27, o temor do Senhor é fonte de vida. Através dele os laços de morte são evitados. Leia o texto e observe isso. Vamos observar também em Provérbios 23:17 que o coração do justo jamais deve invejar os pecadores, mas deve permanecer no temor do Senhor todo dia. E por fim, ainda mais 2 versículos, Provérbios 8:13, vai nos mostrar que quem teme a Deus odeia o mal. Essa pessoa reprova a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. E o último versículo, Provérbios 19:23, vai nos mostrar o temor do Senhor encaminha para a vida e faz o temente encontrar plena satisfação. Temor ao Senhor, meu irmão. Como é importante, instrutiva essa palavra nos nossos dias. Falando à igreja, a crentes, como são relevantes esses apontamentos para as nossas vidas. Logo no início da vida de Jesus, o evangelista Lucas deixa algo claro. Ele nos mostra que a sabedoria está em Jesus.
ele diz que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2, 25. Durante o seu ministério, no seu ensino, nas suas palavras, no seu modo de lidar diante das perguntas dos que queriam o seu mal, diante da procura daqueles que buscavam nele alívio para as suas dores, aqueles que buscavam refúgio dos religiosos que queriam prejudicar usando a própria lei, diante da fraqueza daqueles que lhe prometiam seguir-lhe durante toda a vida, durante todo o seu ministério, Jesus Cristo demonstrou profunda sabedoria na sua vida, no seu ser, em tudo o que fazia. Chegando na sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga, lá em Mateus 13, 54. E todos ficaram admirados e perguntavam de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos. Mais tarde, após a sua morte e ressurreição, e assim se assentar à direita do Pai, a igreja passou a entender que sabedoria, meu irmão, não se trata mais de um conceito, mas se trata de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Se nós queremos alcançar a sabedoria, se nós queremos ser homens sábios, precisamos de Jesus na nossa vida, mais do Senhor, mais do seu ensino, mais do seu querer, mais da sua vontade, mais de Cristo em tudo aquilo que somos e fazemos. Sabedoria associada à vida cristã não é um conceito apenas, é uma pessoa. O apóstolo Paulo entendeu isso e escreveu à igreja de Colossos: nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses capítulo 2, versículo 3. A sabedoria não está nos mais variados livros e mestres humanos, mas está no próprio Deus vivo, que se fez carne, habitou entre nós, foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Se queremos ser sábios, homens de sabedoria, mulheres de sabedoria, se queremos ser esposos sábios, esposas sábias, pais sábios, filhos sábios, precisamos dar ouvidos à voz do Senhor, ao seu ensino, percebermos a sua vontade, o seu caráter, nos curvarmos ante a sua vontade nas nossas vidas. Precisamos seguir a Cristo em tudo o que somos e em tudo o que fazemos. Por isso, ao lermos a descrição da sabedoria feita por Tiago, nós constatamos que trata-se de qualidade de seguidores e seguidoras de Jesus. A sabedoria descrita por Tiago é a sabedoria, ou deve ser a sabedoria do homem e da mulher que segue a Cristo. Diz Tiago, capítulo 3, versículo 17 a 18. Mas a sabedoria que vem lá do alto, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. E lemos ainda 1 Coríntios capítulo 2, 16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo deixa claro que a sabedoria de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Diante desse ensino, podemos afirmar seguramente
que aqueles que estão nessa nova e viva aliança alcançaram a sabedoria. O que precisamos agora é segui-la. Precisamos compreendê-la melhor a cada dia, pensar nela, refletir. Precisamos recebê-la no coração todos os dias com humildade e precisamos colocá-la em prática, vivendo-a em todos os nossos relacionamentos. Nós vamos ainda continuar nesse tema, Provérbios para aprender e praticar, mas ainda usando mais uma vez Provérbios, a Bíblia diz: não seja sábio aos seus próprios olhos. Meu irmão e minha irmã, muitos de nós chegamos até a se vangloriar como homens e mulheres sábios e confundimos conhecimento com sabedoria. Conhecimento secular, conhecimento natural, conhecimento até de textos bíblicos, com sabedoria. Outros confundem o ter autoridade em alguma área ou ser uma pessoa de destaque em determinada área na vida da igreja ou da sociedade, como se isso fosse um rótulo dizendo: eis aqui um homem ou uma mulher sábio ou sábia. Meu irmão e minha irmã, sabedoria não tem a ver com aquilo que nós declaramos como sabedoria humanamente. Conhecimento, posses, autoridade. A sabedoria tem a ver com rendição, tem a ver com contrição. A sabedoria tem a ver com humildade. Quando um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, quando uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, se curva ante ao Senhor, como fez Salomão, e faz essa oração: Senhor, eu sou como criança. Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu sou carente da tua direção. Dai-me sabedoria. Os céus se abrem. O Espírito Santo que está em nós fala conosco. Abrimos a palavra de Deus e vemos Deus conduzindo a nossa vida. E o Senhor usa tudo ao nosso redor, a natureza, pessoas, canções, para nos dar, através do Espírito Santo, sabedoria. Sabedoria. Eu te convido a fechar os seus olhos nessa noite, a se humilhar diante da presença do Senhor, meu irmão e minha irmã. Talvez você seja uma pessoa muito inteligente, mas nesse momento você precisa de sabedoria. Talvez você seja uma pessoa com condições financeiras fantásticas, mas te falta sabedoria para lidar com o que você tem e para lidar com as pessoas diante do que você tem. Talvez você seja uma pessoa de autoridade na igreja ou no meio secular, seja um patrão, seja um chefe, seja um empresário, mas te falta sabedoria para exercer essas funções. Enfim, seja qual o papel que você exerça nessa vida, nós precisamos de sabedoria. E o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Precisamos nos curvar ante a sua presença, como o Senhor da aliança, como o Senhor que nos chamou, nos encontrou, nos resgatou e nos redimiu, e vivermos a sua vontade. Assim como a falta de sabedoria destrói relacionamentos, a sabedoria pode construí-los.
Assim como a falta de sabedoria pode pôr fim à vida de uma pessoa, a sabedoria pode trazer vida e vida em abundância, porque essa vida é o próprio Jesus Cristo. Jesus, curve-se diante dele como mestre da sabedoria na sua vida nessa noite. Oh Pai amoroso e santo, Deus de toda sabedoria, quantos irmãos meus, ó Deus, e quantas vezes eu mesmo, não optamos, ó Pai, pela sabedoria. Optamos pelo que nós achávamos certo. Optamos pela inteligência, pelo conhecimento de causa em determinadas situações. Mas nos faltou, ó Pai, buscar a sabedoria. Quantos casamentos estão necessitados de um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, e que haja com sabedoria? Quantos casamentos estão necessitados de uma mulher cheia do Espírito Santo, que haja com sabedoria? Quantos relacionamentos entre pais e filhos estão carentes de que ambos hajam com sabedoria? Ó Deus, quantos relacionamentos, ó Pai, na vida da igreja estão carecendo de sabedoria, ó Pai. Quantos profissionais estão pondo a perder o seu negócio por falta de sabedoria, têm olhado o seu negócio por uma visão meramente, ó Pai, da sabedoria do marketing, da sabedoria, ó Pai, daquilo que se aprende a respeito de uma boa gestão, mas faltou o joelho no chão, suplicando: Senhor, dai-me sabedoria. Ó Deus, quantas igrejas estão vivendo conflitos, desencontros, porque falta aos seus líderes, ó Pai, sabedoria. Quantos membros estão saindo de suas igrejas, abandonando, ó Pai, o relacionamento contigo, negligenciando a palavra do Senhor, ó Pai, por falta de sabedoria. Que venha do céu como chuva, ó Pai, sobre as nossas vidas, sabedoria do alto, que o teu povo, que nós possamos clamar como o teu servo Salomão. Ó Pai, não passamos de criança e somos, ó Pai, estamos, Senhor Deus, diante de grandes desafios e precisamos de sabedoria. Sabedoria para aprender a ouvir, sabedoria para aprender a falar e a hora em que falar, sabedoria para estender a mão, sabedoria para caminhar, sabedoria para oferecer a outra face, sabedoria para nos rendermos ante os teus pés. Ó Pai, abençoa o teu povo, continue falando ao nosso coração e nos ensine na tua palavra. Dá-nos uma noite de sono tranquilo e que a tua paz transborde em nossos corações. Abençoa cada família e cada casa, cada lar, que nesse momento participa dessa meditação. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Povo amado e querido do Senhor, seja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, eternas misericórdias e sabedoria do Espírito Santo de Deus, seja sobre você, sobre o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus nos abençoe, irmãos. Um forte abraço. Nos vemos em breve conforme a vontade soberana do nosso Deus. Deus te abençoe.